Olá, eu sou Milho E Minimídio, que hoje vamos ler as Histórias sobrenaturais dos inscritos. Aquelas que te deixam com medo da sua própria ou casa. aquela que te deixou com medo da casa de alguém quando alguém te contou. Pode ser também. Vamos ao vídeo. Você estava com saudades, se trouxemos esse quadro, a gente tinha dado uma pausa porque a gente estava de férias. Minimídio precisa curtir férias Verdade, eu também. precisava de férias, ninguém é de aço, não é mesmo? Você é de pano. Exatamente, eu não sou de aço. Mas agora já estamos de volta. Vamos então continuar a ler as histórias que vocês comentam nos vídeos. Então, nesse vídeo aqui, já comenta aí a história sobrenatural 66 From Hell do outro mundo que aconteceu com você, ou na sua casa, ou com alguém da sua família, ou que alguém te contou. Vamos às histórias. A primeira é essa aqui, ó. Oi Milho, Minimílio Produção, adoro vocês. Hoje venho contar um relato de algo que aconteceu comigo e de antemão peço desculpas pelo relato longo. Desde criança, sempre amei filmes de terror, documentários criminais e por incrível que pareça, mesmo quando criança, nunca tive medo. Na minha casa, ninguém curte filmes de terror, então eu sempre assisto sozinha e tranquilamente. Não é que eu duvide do sobrenatural, porém também não acredito em tudo que ouço, apenas respeito. Há uns bons anos atrás, estavam todos dormindo e eu, como sempre, altas horas da noite, estava na internet. Eu lembro que passava um pouco mais da 1 da manhã e eu estava pesquisando sobre Anneliese Michael, que é uma garota alemã que morreu durante o exorcismo. É Michael, deve ser alemão, né? E o filme Exorcismo de Emily Rose é inspirado na história dela, exatamente. E como sempre faço, quando assisto um filme baseado em algo real, fui pesquisar sobre a história e me deparei com um vídeo no YouTube que mostra o áudio original do exorcismo que ocorreu com essa moça. Já adianto que é perturbador. Eu conheço esse áudio. Eu também já escutei, é muito bizarro. E lá estava eu assistindo ao vídeo e ouvindo o áudio sozinha no meu quarto. Dica de antemão que é uma coisa que poucos fariam sozinho, hein? Quando, após mais ou menos 5 minutos de vídeo, a minha irmã, que estava dormindo no quarto dela, que fica ao lado do meu, começou a gritar. A minha irmã é super medrosa, tem medo desses filmes que assisto, tem medo de escuro, tanto que só dormia de TV ligada. Será que ela estava ouvindo, né? Sei lá, a parede é fina, a porta estava entreaberta, ela começou a ouvir, começou a ficar com medo, ou tava meio entre dormindo e acordado e sonhou com alguma coisa assim. Ou começou um exorcismo e o fantasma que tava no quarto foi pro quarto dela e começou a assustar ela, simplesmente. Diante dos gritos, pausei o vídeo e fui até o quarto dela, que continuava gritando em meio a lágrimas. Ela chorava demais, nunca a vi daquela forma. Ela chorava e mostrava o braço pra mim, só que não tinha nada no braço. Ela falava que tinham puxado o braço dela. Então eu tentei acalmá-la e falei pra ela ficar tranquila que eu ia ficar com ela no quarto. Certeza que o fantasma tava no quarto, começou o exorcismo, ele tava sendo expulso pelo exorcismo, aí foi no quarto da outra chamar a atenção pra outra parar de ver o vídeo e não ser mais exorcizado. Será que tem toda essa tramóia? Me sentei ao lado da cama dela e fiquei lá segurando as mãos dela até que ela adormeceu novamente. Devagar e sem fazer barulho, saí do quarto dela e voltei pro meu. Como eu disse antes, eu sou bem cética, porém respeito. Então, na dúvida, interrompi o vídeo que estava assistindo por cogitar que aquele exorcismo que estava ocorrendo no vídeo pudesse ter algo a ver com o que aconteceu. No dia seguinte, após todos jantarem, eu e minha irmã estávamos lavando a louça. A minha mãe estava conosco, então eu toquei no assunto e perguntei o que ela havia visto ou sentido na noite anterior para chorar tanto. Foi quando ela me perguntou do que eu estava falando. Ih, é sonâmbula, menina. Então eu narrei tudo o que aconteceu e ela, como muito medrosa que é, começou a brigar comigo dizendo que era para eu parar com aquela brincadeira, porque senão ela não ia conseguir dormir. Ela realmente não lembrava de nada, é isso? Eu desacreditei, ela não se lembrava de nada. Até a minha mãe acha que eu sonhei, pois ela e o meu pai têm sono leve e não ouviram nenhum grito. Mas eu não sonhei, eu estava acordada e quando interrompi o vídeo, continuei na internet por mais um tempo. Contei aos meus amigos, alguns concordam com a minha mãe, de que eu dormi e estava sonhando, e outros que acreditam muito no sobrenatural acham que eu devo ter ficado em transe devido ao exorcismo no vídeo e imaginando a situação. Não sei o que pensar. PS, caso tenha interesse em saber de qual vídeo estou falando, ele está no YouTube, com o título Anneliese Michael Exorcism Audio Tapes Long Version, e é um vídeo de 13 anos atrás. Gente, o que aconteceu com essa
moça? Será que não era a irmã dela que tava no quarto? Ela entrou, sei lá, num mundo paralelo de repente, né? Que aquilo tava acontecendo e não tava ao mesmo tempo, porque onde ela vive não tá, mas nesse mundo paralelo tava. E ela atravessou de um pro outro, ou simplesmente só tem gente doida nessa casa. Espero que seja algo sobrenatural. Melhor que pensar que todo mundo é doido. Mas que é uma história muito esquisita, é. Olá, Milho e produção. Eu quero contar uma história que aconteceu quando eu tinha mais ou menos 10 anos. Hoje eu tenho 12. Eu estava dormindo e acordei durante a madrugada e vi minha mãe, mas ela estava totalmente negra, como uma sombra. Então, quando olho para ela desaparece. O mais estranho é que não foi uma paralisia do sono, pois eu conseguia me mexer. No outro dia eu perguntei se ela tinha ido ao meu quarto naquela noite e ela disse que não. Alguns meses depois eu acordo de novo durante a madrugada, mas ao invés da minha mãe eu vejo meu pai, mas também em forma de sombra. Será que é aqueles shadow... como é que fala? Shadow people? Pode ser? Pergunto a ele se ele foi ao meu quarto naquela noite, ele disse que não. Isso nunca mais aconteceu. E eu fiquei com muito medo dessas noites e espero que nunca mais aconteça. Tá parecendo história de shadow people. Sabe o que é shadow people? Aquelas pessoas que é tipo só uma sombra assim e tem um olhinho branco que aparece assim no nada no quarto escuro na madrugada. É, tem uns relatos dessas pessoas aí. Olá, Milho, Mini Produção. Eu tenho algumas histórias de momentos tenebrosos, mas em sua maioria super curtas. A de hoje não é a mais assustadora, mas é um pouco longa. A gente prefere as curtas, tá bom? Essa história se passa na minha infância, especificamente na escolinha, por volta do 3º, 4º aninho do pré. Era aquela aula de levar seus brinquedos favoritos, sabe? Então, a aula ia ser na quadra, porém no dia, a quadra estava em reforma, então fomos ter aula atrás da quadra. Era uma espécie de pátio com gramado, parecendo um mini campo de futebol. Enfim, a aula ocorreu bem, brincamos e tudo normal até aí, então deu a hora de voltar para as salas de aulas, beleza. Todo mundo pegou seus brinquedos, fizeram a fila indiana. Quando eu tava indo pra fila, olhei pra trás e lá no fundo desse pátio tinha um muro pequeno com grade. E atrás dessa grade vi uma pessoa. Só que essa pessoa era cinza. Sim, cinza. E usava um macacão laranja, tipo aqueles de presidiários americanos. Tinha até um crachá branco no peito. É uma criatura nova, pelo menos relatada nesses vídeos. E tinha um cabelo afro também de cor cinzenta. Eu fiquei olhando por um tempão e aquela pessoa olhando pra mim também, lembrando que ela não tinha aparecido ali em momento nenhum antes, durante a aula e etc. Ela apareceu do nada. Daí eu olhei pros meus colegas e vi eles indo embora e olhei de novo pra pessoa estranha. E ela parecia estar se aproximando e vindo na minha direção e olhando fixamente pra mim. Daí eu senti um cagaço e corri pros meus colegas. Contei pra professora, mas ela fez cara de confusa. Contei para alguns colegas, mas ninguém viu. E por isso mesmo ficou. Nunca mais vi aquele ser durante meu período escolar naquela escola. PS, não havia ninguém naquela escola com o uniforme daqueles. Todos os funcionários usavam camisa branca com o nome da escola e da cidade, e a calça bermuda azul. Nunca vi outra pessoa de macacão laranja, muito menos de tom de pele cinza. Até hoje lembro nitidamente disso, pois foi um dos primeiros acontecimentos paranormais que passei, fora ver vultos ou sentir coisas se aproximando e andando ao meu redor quando criança. Eita, imagina você uma criança na pré-escola e ver um negócio desse. Era só o que faltava agora. Além de ter a tia da escola, tem a tia da escola sobrenatural também, que não deixa fazer nada. Tava olhando pras crianças não correr. Será que era isso? Minha história quase sobrenatural foi quando eu estava deitado para dormir uma vez e fiquei mexendo um pouco no celular. Uma hora, eu olhei pro lado e do nada vi um clarão forte. É a chuva, trovão que chama. Eu sempre digo que não tenho medo de fantasmas, mas nessa hora até a alma gela. E lá não passa nem Wi-Fi. Depois de um tempão esperando o coração voltar ao normal, descobri que era só o reflexo do celular em um armário ao lado da cama. Bateu a luz do celular assim, refletiu, você, opa, que isso? Quase jogou o celular longe. Aí quando ele olha a tela do celular, aparece uma criatura que nunca viu antes, bem bizarra, assustadora. Será? Já pensou? Que louco? Olá, família linda. Tudo bem com todos? Querem mais um caso sobrenatural? Foi com a minha mãe, mas hoje em dia ela não se encontra mais conosco. Ela já chegou a relatar que uma vez ela foi fazer um lanche na cozinha para nós duas. Na época eu era pré-adolescente e o nosso costume aqui em casa, como aqui na cidade é muito quente e morávamos em vila, era tampar as janelas com as cortinas
banheiros para ficar com roupas mais à vontade. Nesse dia houve uma cheia no terreno ao lado e isso fez com que essa água invadisse quase todas as casas que eram coladas a ele. Digo quase porque uma casa não sofreu com a cheia, mas com outra coisa. Nossa cozinha tinha um poço desativado no meio dela, mas a tampa não chegou a ser vedada. Então, lá uma vez ou outra no verão, era costume ver e matar uma ou duas baratas que apareciam do nada para a superfície. Mas um dia chegou e com ele veio um possível gambá. Assim julgou primeiramente o pensamento da minha mãe, quer dizer que ela viu um bicho lá e achou que era um gambá. Ok, até aí tudo bem. Quando foi pegar um produto no armário da cozinha e recebeu um puxão no braço e não conseguiu pegar o dito cujo. Parece que o gambá tava meio revoltado, viu? Pior que quando ela se virou, começou a sentir uma presença estranha atrás dela e com isso pensou que era eu passando para ir ao banheiro ou fosse coisa da própria cabeça. Não era nenhuma coisa nem outra, e menos ainda um gambá. Foi descoberto o que era depois da segunda e derradeira tentativa. Como levou mais um puxão e não deixava de sentir a presença atrás dela, já começou a perceber que era um espírito, possivelmente tentando chamar a atenção como um belo de um zombeteiro. Então, ela gentilmente falou com a franqueza de que era 100% portadora em seu DNA de ascendência portuguesa e mandou o pobre do espírito ir pastar. Falo pastar para esse comentário não ser bloqueado. Ok. Fazendo a presença ir embora e uma invasão de baratas aparecerem morrendo pela cozinha afogadas, procurando uma superfície para escapar da cheia. Ó, só até aqui, se não aparecer fantasma nenhum, a história já é bizarra. Você tem um poço no meio da cozinha que encheu de água, a tampa não tá lacrada e de repente a sua cozinha começa a se inundar de baratas procurando um lugar para não morrer afogada. Isso já é bizarro, você vê aquele buraco e saindo um monte de barata. Só isso já assustaria muito mais as pessoas, algumas pessoas, do que um fantasma. E se as baratas não tiver afogado e voltar à vida que nem um zumbi tentando fugir? Continuando a história. E qual estava ocorrendo na hora exata em outras casas da vila, tá? Então isso também estava acontecendo em outros lugares. Desde esse dia, as pessoas começaram a zoar, achando que era brincadeira o que a minha mãe contava, mas como uma boa aquariana e professora do estado do Rio, confiava no seu taco de que tudo foi verdadeiro e que só importava o que ela mesma pensava sobre o caso. Eu confiava e confio que essa história é real, pois não só porque era minha mãe e sabia que ela não era de brincar com essas coisas e nem de pregar peças, mas também porque consegui ver as baratas no final do processo. As últimas que morriam afogadas, e quando saí de casa, estavam todas as outras casas botando água para fora e alguns móveis rasteiros perdidos. Nossa casa foi a única dentre tantas que ficavam ao lado do terreno em que estava na cheia que foi poupada. Vamos dizer assim, só o que restou para minha mãe fazer, porque eu tenho nojo tremendo de baratas, foi pegar uma roupa melhorzinha de casa, vestir e ir pegar a pá e a vassoura com a finalidade de catar as ditas cujas e botar na lixeira comunitária lá de fora. Sério, dava para puxar de rodo com tanta barata que saiu do poço. Eu falei que só isso aqui já assustaria muita gente. O qual ficava no meio da cozinha e era mal vedado. Depois dessa, comecei a brincar que o coitado do espírito, por mais que fosse muito terra a terra, queria era ajudar ela e ela foi mal educada com ele. No fim o espírito só espantou as baratas da sua casa. Com essa, então, a gente se despede. Eu tentei ler alguns mais longos hoje, porque vocês falam que você tá lendo pouco, tá muito curto. Então vamos fazer essa experiência pra ver se vocês gostam das histórias mais longas de vez em quando, tá bom? Deixa seu like e comenta a sua história aqui From Hell 666 pra gente ter um próximo vídeo desse tema. Até o próximo vídeo e tchau!